Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Glenda, né? Eu sou a gestora pedagógica aqui do CEMEI Paulina Engrácia. Nós estamos apresentando aqui, as autoras são Simone Tavares, a gestora administrativa, e a nossa coordenadora Rosália Freire, certo? De início, eu quero agradecer a todos, né, a esses belos trabalhos que estão, né, sendo compartilhados aqui conosco, tanto pela manhã, agora à tarde também, né? Nós, educadores, como a professora Jaxilene falou agora, né? Nós levamos aí esse barco, conseguimos fazer com que ele navegasse, mesmo em um mar tão agitado, né? E conseguimos dar conta, graças a Deus, né? Que tem nos ajudado. O nosso tema, o tema do nosso relato é um novo tempo, ressignificando nossa prática através da tela. Né? Diante desse período atípico que passamos, né, em 2020, e ainda estamos vivendo, né, essas interações com as crianças, foi pausada, né? Mas dentre essas estratégias, nós pensamos em duas estratégias para utilizar com as crianças, né? Com esse distanciamento que houve, a gente não podia deixar de fazer as interações com elas, né? E como a gente poderia fazer essa interação de forma atrativa, né? A primeira estratégia que a gente utilizou foi de gravar os vídeos, né? Ninguém sabia editar, como a professora bem falou agora, né? Que a gente foi buscando e foi tentando aprender procurando no YouTube, no Google, como faz, aí a gente encontrou, né, as ferramentas, o KineMaster, né, que a gente editava pelo celular, então os professores foram gravando os vídeos com alguma música, brincadeiras, né, jogos, enfim, eles mandavam toda quinta-feira, a gente ia lá, os professores iam nos grupos de WhatsApp da sua sala e postavam, né, essas interações, esses vídeos com elas, com as crianças, né? E aí foi bastante significativo, né, para a gente, porque incentivou até os funcionários aqui do CEMEI, né, algumas pessoas da cozinha, da limpeza, se sentiram na vontade de fazer o vídeo, e a gente fez com que eles também participassem, eles gravaram, a gente colocava nas redes sociais do CEMEI, geralmente a gente colocava nas sextas-feiras e intitulava como Sextou do Paulina Engrácia, né? E a gente fez esse trabalho de maio até novembro de 2020, né? Quando a gente iniciou agora 2021, que o ano de 2020, o ano escolar, deu continuidade, né? A gente fez uma reflexão, uma avaliação do nosso trabalho, e vimos que ele foi significativo, mas que a gente ainda sentia que estava um pouco distante das crianças. A gente recebia, né, o retorno das crianças com vídeos, com fotos, mensagens no WhatsApp, mas a gente sentia que ainda precisava estar mais próximos deles, né? Então, foi quando surgiu a nova ideia, a nova estratégia, né, que utilizamos, que utilizar outra ferramenta, né, do Google, que é o Google Meet, né, que a gente poderia estar mais próximo ali das crianças, né, e usando essa ferramenta, as crianças poderiam estar mais próximas, falar diretamente com o professor, mas a gente não podia fazer isso sem saber se os pais teriam essas condições de ter internet, de participar de forma online. Então, a gente utilizou outra ferramenta, né, que é o Google Forms, o Google Formulário, e nela a gente fez algumas perguntas, mandamos para eles, né, pelo WhatsApp. Nós atendemos aqui no CEMEI 146 crianças, né, e 71 pessoas, 71 famílias responderam essas pesquisas. E a gente foi analisar esses dados, né? E percebemos que a grande maioria tinha o interesse de participar e que disseram que tinha disponibilidade de participar, que tinha como participar de forma online. Então,
a gente reuniu os pais, apresentou a proposta para eles, de acordo com os dados que eles nos forneceram, e aí pensamos em atender as crianças 3 vezes na semana, 1 hora de interação cada turma com o seu professor, que ficou na quarta, na quinta e na sexta. E aí, na terça e na quinta, os pais vinham para o CEMEI, pegavam o material que eles iriam utilizar, que os professores iriam utilizar nas aulas, nas interações online, nos 3 dias, né? Mas, e aqueles pais que disseram que também não tinham condições, mas estavam inseridos no WhatsApp? Então, acabou aquela interação online, os professores iam para o WhatsApp, e aí passavam tudo que foi dito, tudo foi falado, os vídeos que foram apresentados nas interações online passavam para aquelas crianças que não tiveram a oportunidade de estar online, né? E as outras que, de forma alguma, não tinham condições, que eram as crianças que não tinham condições de entrar online, nem estavam participando no WhatsApp, nem sua grande maioria estavam, mas ainda tinha poucas que não estavam participando dessa interação. O que é que a gente fazia? Nós colocávamos um papelzinho junto com o material, com as orientações para as famílias para fazer com suas crianças em casa. E tínhamos esse retorno, certo? Até aí estava uma beleza. Só que aí veio o protocolo, aliás, veio o decreto, e no decreto dizia que os pais não podiam, né, por enquanto, né, por segurança, com certeza entendemos, né, eles não poderiam ter esse acesso ao CEMEI, né? E aí veio os questionamentos, e agora? Como é que a gente vai garantir, né, que essas crianças tivessem o material necessário em casa para fazer as interações? Como é que a gente vai fazer agora? Né? Uma folha, às vezes, não tem, um lápis. A gente ficou nesse questionamento. E aí fomos em busca de outras ferramentas, né? Outras tecnologias, outros aplicativos que pudessem nos fazer vencer esse novo desafio que surgiu, né? E aí a nossa coordenadora, Rosália Freire, né? Ela vai relatar quais foram e como foi utilizada essas ferramentas diante desse novo contexto. Boa tarde, Rosália, sou coordenadora do Paulo Enem Graça e também atuei no ano de 2020 à frente da turma do nível 4C, né? Então, baseado em todo esse contexto, nós pesquisamos alternativas de inserir recursos tecnológicos de ferramentas como o Meet, o Jamboard, que o Jamboard é aquela folha eletrônica que nós utilizávamos para as crianças, para atividades de escrita, de desenhos e atividades que eram projetadas na tela para que elas realizassem essa atividade. Utilizamos também outra ferramenta muito interessante, que é o WordWall, que é uma ferramenta que traz muitos jogos e interações. Então, nele nós desenvolvemos jogos da memória a partir de contações de histórias que eram realizadas, né? Nós fazíamos o joguinho da memória, fazíamos também roletas numéricas, que nós trabalhávamos o número, a quantidade. Também desenvolvemos roleta musical, né? Nós fazíamos muitas atividades com a roleta musical, que onde parasse a criança tinha que cantar o trechinho daquela música. Tínhamos o jogo do Abra-Caixa, que era como se fosse um jogo da memória, parecido, né? Tinha a numeração, de 1 a 10, a criança escolhia um número, e o número que ela escolhia, uma caixa abria, isso tudo de forma virtual. A caixinha abria e tinha uma pergunta dentro, que a gente fazia de acordo com a história que tinha sido contada. Tínhamos também o jogo da foca, entre outros. É um recurso muito, muito rico, um recurso muito bem gostoso da gente trabalhar, que pegam as crianças assim, elas interagem, elas brincam, e todo dia elas perguntavam, professora, hoje não vai ter o jogo da memória, hoje não vai ter jogo tal, assim, eles se prendiam muito a isso. Então, a princípio, nós ficamos bem apreensivos se as crianças e os responsáveis, eles iriam conseguir baixar esse aplicativo, porque em alguns celulares, esse aplicativo já vem instalado, mas em outros é necessário baixar também, né? Como assim, uma ferramenta muito nova para todos, então talvez a gente pensou assim, talvez não desse certo eles baixarem, mas, para nossa surpresa, graças a Deus, deu tudo certo, eles conseguiram baixar, interagiram muito bem, né? Tinha crianças, as crianças do nível 4, tinha uns que tiveram um estalo tão rápido
que elas ensinavam as outras a fazerem isso. Ó, clique ali, ó, lá naquelas letrinhas azul que a professora botou, ali que baixo, olha na direita, ali, naquele outro. Eles ficavam já ensinando para os outros, né, como fazia o uso dessa ferramenta. Dessa forma também, trabalhávamos a autonomia da criança, né, as regras, porque no Jamboard, cada página ela é numerada. Então, uma não podia invadir o espaço da outra. A Ana Gleice, a primeira da chamada, é folha 1. Beatriz, folha 2. Então, uma não poderia intervir na outra porque já existia essa sequência numérica, né? Então, assim, tudo isso aí foi trabalhado, essa questão da regra, né? Cada um tinha sua folha. Também projetávamos vídeos do YouTube pelo Meet e assim davam-se as interações online com as crianças e seus responsáveis. Na turma do nível 4 em específico, haviam 2 crianças com necessidades especiais, uma com baixa visão e outra com autismo. Mas, para nossa surpresa e alegria, elas eram as alunas mais assíduas dessas interações. Elas faziam questão de participar, né? A Ana Gleice, que tem a baixa visão, ela participava todos os dias, ficava chateada no dia que não conseguia entrar, que a avó dela não conseguia, que era a avó que acompanhava. E a outra criança com autismo, alguns dias ela não queria aparecer na tela, mas a mãe dela participava junto com ela, e a mãe ficou tão envolvida nessas atividades que ela mesma participava dos jogos. Ela gostou tanto que ela respondia as perguntas, quando chegava a vez da sua criança, que a criança não queria, mas ela dizia, professora, ela está dizendo que é tal. Ela servia até de mediadora da resposta da criança. Foi, assim, uma coisa muito bacana. E, assim, vale ressaltar que o êxito de todo esse trabalho se deve muito à parceria da família. Foi essencial esse acompanhamento da família, essa parceria que eles aceitaram dessa forma, como o Glenda já colocou, foi feito a pesquisa, o levantamento, e foi um retorno muito positivo. E, assim, os encontros virtuais, eles utilizaram essas ferramentas, proporcionaram uma ampla variedade de atividades para ser realizada pelas crianças, com a mediação dos educadores, da coordenação pedagógica, dos gestores e também o apoio dessa família, né? E o uso das tecnologias digitais como suporte na educação infantil permitem às crianças uma nova forma de inserção no mundo, né? Nós vivemos agora num mundo muito virtual, muito tecnológico, e aí, além de servir de comunicação esses meios e entretenimento, serviu também como suporte para inovar e ressignificar o nosso trabalho na educação infantil. Eu achei assim, uma coisa incrível, foi um desafio enorme para a gente, mas muito prazeroso e muito gratificante. Eu vou passar agora a palavra para a minha querida gestora Simone. Boa tarde a todos. Vou fechar. E agora, para finalizar, né, o nosso relato de experiência, depois de tudo que ouvimos, nós podemos constatar, né, que a utilização de algumas das diversas ferramentas tecnológicas, como o Google Meet, o Google Forms, o Wordwall e o Jamboard, contribuiu de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças, tornando as aulas mais atraentes, mais dinâmicas e motivadoras. Das atividades desenvolvidas, né, diversas habilidades foram contempladas, como o explorar, o interagir, o agir, o questionar e o brincar, respeitando as especificidades de contexto atual. Sendo assim, nós aqui do CEMEI Paulina em Grácia acreditamos ter contribuído de forma significativa para o desenvolvimento das nossas crianças. Muito obrigada.